Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Amém. Irmãos, não era exatamente essa palavra que eu tinha em mente, mas esses dias Deus me direcionou para essa palavra. Então, eu vou trazer aquilo que Deus tocar no coração. Que não sou eu, mas é Ele quem vai falar para vocês. Eu apenas estou aqui como porta-voz de Deus. E diz assim a palavra: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se bem benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva dareis um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Essa é uma história bem conhecida, que é a história de Ana. Os irmãos podem estar dizendo, pensando aí de novo essa história, mas a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Talvez você tenha ouvido muitas vezes, mas sempre há ela traz sempre um significado diferente para a sua vida. Então, o 1 Samuel começa assim, dizendo que Eucana, que havia um homem de Ramatim chamado Eucana. Eucana era filho de Jeroboão, e filho de Eliú, filho de Tó, filho de Zufé. Era um efrateu. Ele diz também que ele era o pai de Samuel, como nós já sabemos. Ele também era da ordem dos coatitas, ele era um levita. E era responsável pelos instrumentos do santuário. Esse homem, ele era casado com Ana, era sua esposa, a sua primeira esposa, sua esposa amada. Só que no decorrer do tempo de seu casamento, ele e Ana perceberam que Ana era estéril, Ana não podia dar filhos a Eucana. E naquele tempo, pessoas que não tivessem filho era como se fosse uma maldição, eram amaldiçoados. Então, pela lei, Eucana tinha direito de casar outra vez. Ele teria direito de ter uma segunda esposa. A lei dizia o seguinte: caso a primeira esposa não pudesse gerar filhos, o homem poderia casar uma segunda vez com uma mulher que gerasse filhos. Então foi o que aconteceu com Eucana. Ele teve que arrumar outra esposa, a qual gerasse filhos para ele. Mas Ana não deixou de ser a esposa amada. Então, mesmo assim, Ana continuou sendo a esposa amada. Penina, que era sua segunda esposa, gerou bastante filhos para ele. E no decorrer do tempo, a Bíblia vem dizendo que Penina, por ela gerar filhos, ela sempre afligia a vida de Ana. Ela sempre encontrava, digamos que nos corredores de casa, ela encontrava Ana, ela xingava Ana, ela ficava passando na cara de Ana que Ana não podia ter filho, ela podia gerar, Ana não podia gerar. E isso aconteceu, ficava esse conflito dentro de casa. Mas Ana era uma pessoa que ela ficava abatida, triste, mas tinha uma coisa em Ana que ela nunca desanimava. Ela se trancava, acredito eu, no seu quarto e orava a Deus. O que me chamou mais atenção na palavra de Ana para trazê-la hoje, porque Ana, ela não deixou de adorar a Deus nem um segundo. Ela clamava a Deus porque ela queria ter um filho. E quantas as vezes, meu irmão, a gente tem na nossa vida alguém que sempre está nos dizendo: você não vai conseguir, você não é capaz. Às vezes pessoas da nossa própria família nos dizem isso.
Mas não perca a fé, porque Deus é o caminho. A Bíblia diz que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, por Jesus. Então, assim, se Deus é o nosso caminho, porque muitos de nós têm se desviado dele? A Bíblia diz que tem 2 caminhos a ser seguido: o estreito e o largo. Muitos seguem pelo largo porque acham mais fácil, mas o caminho que leva a Deus é o estreito. Aquele que você vai enfrentar a luta, aquele que você vai estar no deserto, aquele que você vai estar dentro do lamaçal, aquele que você vai estar lá no barco no meio da tempestade. Esse é o caminho que vai te levar a Deus. E continuando aqui, lá no versículo 4 diz o seguinte, e sucedeu que em um dia Eucana sacrificava e dava porções a Penina e sua mulher, a todos os seus filhos e filhas. E no versículo 5 diz que a Ana, ele dava uma porção maior, porque Deus tinha fechado a madre de Ana. Só corrigindo aqui, irmãos, para vocês entenderem que eu pulei o 3. Eucana, todos os anos, ele subia para sacrificar no templo de Siló. Ele sacrificava lá e levava toda a sua família com ele. Mas ele, em nenhum momento, ele deixava Ana de lado. Praticamente ele tratava Ana bem carinhosamente, porque ele sabia da tristeza de Ana por não gerar filhos. Então, ele não deixava Ana ficar oprimida. Ele não queria, né? Mas mesmo assim Ana era oprimida. E além de Ana ser oprimida, ainda tinha alguém que ficava dizendo no ouvido dela que ela não podia gerar filho, que ela era tipo, naquela época eles usavam o termo seca. Seca é uma pessoa que não pode gerar filhos. Então, assim, Ana já era oprimida, triste, vivia pelos cantos. Mas mesmo assim ele tratava ela bem. E no versículo 7 dizia: assim fazia ele todo ano, quando ele subia à casa do Senhor. Mas Penina, como sempre, Penina irritava Ana, até deixar Ana de uma forma que Ana ficava triste, chorando. Ela irritava tanto Ana que Ana não queria comer nem beber, apenas ficava triste e chorando. E quantas vezes, irmãos, tem pessoas que nos tratam dessa forma, até um vizinho, às vezes nos deixa dessa forma. Nos trata de forma que a gente muitas vezes quer desistir, quer sair, quer jogar tudo para o alto. Mas não desista, porque quem vai nos guiar, quem vai nos sustentar sempre é Deus. Penina, a Bíblia diz que Penina provocava tanto Ana, que no fim, tanto Ana como ela eram oprimidas e sofredoras dentro de uma casa. Você já imagina você estar convivendo com uma pessoa que você não gosta diariamente? Com certeza, Penina não gostava de Ana pelos conflitos. Ana também não gostava de Penina e vivia. Então elas tinham que conviver com esse conflito dentro de uma casa. E da forma que elas duas sofriam, Eucana também sofria como marido, né? Que ele teria que, em vez de agradar um, ele teria que agradar duas dentro da própria casa dele. Então eles viviam dentro de um conflito praticamente. Então, mas mesmo assim, Ana não desanimou. Ela vivia nessa vida miserável, como a Bíblia denota um pouco. Então, nesse certo dia que eles estavam em Siló, que Eucana dá a porção para seus filhos, sua esposa Penina, e a Ana, ele dá uma parte bem generosa. E lá no versículo 8 vai dizer assim que Eucana chega para Ana e ela está muito triste. E ele diz: não sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, a resposta dela praticamente seria não, né? Porque era o desejo do coração dela, era ser mãe, era poder gerar uma coisa que era dela. Então,
Eucana era um bom marido, mas não era um filho. Ela queria um filho, ela queria ter aquele prazer de amamentar, de segurar no colo e dizer que era dela. Mas Deus, para tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Quando Deus serra a madre de Ana, não significa que foi um castigo para Ana. Deus tinha um propósito maior na vida de Ana, só que ela ainda não tinha percebido isso. Ana não orava? Ana orava sim. Ana era dedicada, Ana orava, Ana buscava, Ana pedia. E essa é a chave. Quando nós queremos algo, nós temos que pedir, perseverar, buscar, não desistir. Porque se nós desistirmos de buscar, a bênção não vem. Ana nunca deixou de buscar a bênção dela. Mas ainda não era o momento certo. Porque Deus, Ele tem um propósito quando Ele faz algo na nossa vida. Quando Ele tira algo de você, quando Ele tira você do meio de alguém, tira você da vida de alguém, tira alguns amigos da sua vida, tira você de um emprego, afasta pessoas de você. Tudo tem um propósito de Deus. Então assim, e às vezes a gente não percebe esse trabalhar de Deus. Mas ainda não era o tempo de Deus, de Ana conceder esse filho. Aí lá no versículo 9, diz que a oração de Ana, o voto que Ana faz. Então Ana sai e vai lá no templo. Eu acho que no templo, lá no santuário. E a Bíblia diz que naquele momento Ana está tão ferida, sem ter nem o que dizer diante de Deus. Ela está sem conseguir nem falar, ela está aflita, a alma dela está muito aflita. Então o que é que Ana faz? Ela apenas se ajoelha, lá chorando, ela já sem palavras, os lábios dela, a Bíblia diz que os lábios dela só fazia bater um no outro. Então quem tivesse uma distância aqui, por exemplo, daqui entre Ciara e eu aqui, Ciara não entendeu o que Ana estava dizendo. Então era dessa forma que ela estava um pouco distante de Ana. E ele não entendia o que Ana estava dizendo. E Ana se derramando aos pés de Deus lá, com aquela alma aflita dela, com o coração choroso. E ela diz essas palavras que eu li aqui no versículo 11, que diz: e voltou dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição de tua serva. Ana, quando ela diz essa palavra serva, ela é um ato de humilhação. Ela está se humilhando diante dos pés de Deus. Então ela diz assim: se atentares e lembrares da tua serva, e não esqueceres mais da tua serva, deres um filho. Ela queria um filho homem. Ela pede aqui explicitamente que ela queria um varão. E ela ainda promete a Deus que se Deus desse esse filho a ela, ela o daria para que ele servisse a Deus por toda a sua vida. Aí está aí uma grande fé de uma mulher. Além dela pedir, que era o que ela mais queria, era um filho, ela ainda ia devolver para Deus. No caso, Samuel veio para Ana como um empréstimo. Eu estou emprestando para que você crie e depois me devolva. E foi exatamente o que Ana fez. Deus emprestou Samuel para Ana. Ana teve, criou e depois o devolveu para Deus. Então, irmãos, quando quiseres alguma coisa de Deus, se derrame aos pés dele. Porque a Bíblia diz que essa é uma oração que Deus, é a que Deus escuta mais, é quando você chora aos pés dele. É quando você se derrama aos pés dele, quando você coloca tudo para fora, quando você está sem palavras para sair da sua boca, mas seu coração está chorando. E quando que cai a lágrima, cada lágrima daquela que cai do seu olho, é uma palavra sua. E é dessa forma que Deus ele pega essa lágrima dele, essa lágrima sua. Então para Deus é um pedido, cada lágrima derramada. E lá no versículo 12, diz: e sucedeu o quê? Perseverando ela em oração perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Então de longe, ele só via Ana batendo na boca. Então o que é que ele acha? Ele acha que Ana está embriagada.
quando ele diz que ele acha que Ana está embriagada, ele levanta, vai lá falar com Ana, manda Ana se apartar do vinho, porque vai perguntar que Ana... E Ana, lá tão desesperada, olha para ele e diz: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu apenas sou uma mulher aflita de coração. Eu estou aqui me derramando diante de Deus. Eu estou aqui fazendo minha petição. E mesmo assim... E aqui, o que nós percebemos aqui é que se Eli fosse uma pessoa que estivesse no Espírito de Deus, ele perceberia que Ana estava triste, que Ana estava passando por um momento difícil. Os irmãos, se for ler mais na frente, vai ver que Eli já estava sendo rejeitado por Deus. Os outros capítulos em diante, eu acho que a partir do capítulo 3, vai dizer como foi o restante da vida de Eli, que Deus já estava rejeitando ele como o sacerdote, devido a uns problemas que ele passava com os filhos dele. Então, se Eli estivesse realmente com o Espírito de Deus na vida dele, ele jamais teria dito que Ana estava embriagada. Ele teria visto que Ana era uma mulher aflita naquele momento. E quantas vezes, irmãos, a gente está orando, está pedindo, e tem pessoas que acham que a gente está mentindo, a gente está fingindo, achando que aquilo não é verdade, que é tudo encenação. Mas não desanimes, que eu sei que eu não sei a forma que você chegou aqui hoje, mas quando Deus traz, Ele traz com um propósito. E eu tenho certeza que o propósito de Deus é o melhor que Ele tem para a nossa vida. A vitória, Deus, quando Ele quer dar a vitória, Ele não vai lhe mostrar a vitória. Ele vai preparar, porque Ele quer dar o melhor. Ele quer dar a vitória por completo, não pela metade. Então ainda não desanime. Não é chegada a hora de você receber a sua vitória. No momento certo Ele vai lhe entregar. Basta você continuar orando e perseverando. Então, mais na frente, mesmo assim, mesmo ele não está agradando a Deus da forma que Deus queria, mesmo assim Deus usa Eli para abençoar Ana. Deus usa Eli para abençoar Ana nesse pedido que Ana faz. E ele diz, não temas, portanto, no 17 que diz: respondeu e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição. Deus ainda usou Eli para dizer isso para Ana. Então, quando Ana sai daquele lugar, Ana já sai com o coração alegre, Ana já sai com o coração sorridente, ela já sai com um semblante diferente. Aquele semblante de Ana não era mais de tristeza, não era mais de angústia, porque Ana sabia que naquele momento Deus tinha ouvido a oração dela. Então, quando quiseres perseverar a Deus, meus irmãos, não ligue para fulano ou para cicrano o que é que fulano está dizendo, cicrano está dizendo, não. Peça da sua forma, peça do seu jeito. Porque Deus vai lhe ouvir. Porque quem dá a vitória é Deus, não é seu vizinho, não é seu amigo, não é seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem namorado. Quem vai dar a vitória é Deus. Mas Deus vai dar a vitória do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E o trabalhar de Deus é diferente do nosso. E o tempo de Deus também é diferente do nosso. Eu sei, nós como seres humanos queremos que aconteça rapidamente. Mas Deus, Ele tem que colocar você numa posição a qual você lute por aquilo, você busque, você muda. Ele primeiro te molda para depois te dar a bênção. Lá no 18 diz assim: e ela disse: achei a tua serva graça diante de teus olhos. E se foi a mulher pelo caminho e comeu e não estava mais triste de semblante. Como eu falei, Ana tinha mudado completamente. É tanto que Ana até chegou e comeu, porque ela
Certamente ela de tanto a inimiga dela, Penina, de tanto dizer palavras, talvez ela já tivesse dias sem comer, talvez ela começasse a comer e de repente Penina disse essas coisas e ela deixava lá e ia embora. Mas nesse dia não, ela sabia que Deus tinha ouvido ela. E a Bíblia diz, no versículo 19, que no outro dia eles levantaram cedo, oraram e foram embora. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, Eucana conheceu a Ana e Ana concedeu. E lá no versículo 20 diz que Ana, o nascimento de Samuel. Então, Deus concedeu a petição de Ana. E o que é que Ana faz? Todos os anos, como eu lá no início do capítulo fala, que Eucana sobe a Siló com toda a sua família. Então, Ana, nesse ano que Samuel nasceu, Ana disse que não ia. Só ia quando o menino desmamasse, porque ela já ia para entregá-lo. E o desmame nessa época que eles viviam era de 3 a 5 anos. Então, digamos que Ana entregou Samuel aos 5 anos de idade. E acredito eu que no decorrer de que Samuel estava crescendo, Ana também teve outros filhos, que ele mais na frente vem dizendo. Então, assim, Ana esperou o momento certo para levar Samuel, para entregar o seu voto que ela tinha feito a Deus. E Ana espera, e quando ela vai levar Samuel para entregar, ela leva um voto. Eu achei bem interessante que ela leva um voto para o tabernáculo lá, ela leva um voto de sacrifício. Ela leva o voto de sacrifício, ela leva 3 bezerros. Ela leva uma oferta de graças, que ela leva um efa de farinha. E ela também leva uma oferta de libação, que é o vinho. Tudo isso quando ela foi entregar Samuel. Então, a Bíblia diz que ela vai lá, faz o sacrifício e vai até Eli e entrega Samuel a Eli e diz: "Ô meu Senhor, vive a tua alma e o meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui junto a ti orando por este menino. Orava eu e o Senhor me deu o que lhe pedi." Quando você ora, Deus responde. Agora Deus responde no momento dele e se for da vontade dele também. Mas no momento certo Deus dá a sua bênção, a sua vitória. Aí no versículo 28 diz assim: "Eu por isso o entrego também ao Senhor." Que Ana estava dizendo no seguinte: eu o dei o Senhor, então eu vim deixá-lo. Então, e adorou ali, e Ana adorou ali ao Senhor. E eu acho tão interessante aqui, irmãos, que quando Ana ora, ela deixa um cântico. Aí no capítulo 2 tem o cântico de Ana. Esse cântico de Ana diz o seguinte. Eu vou ler ele todo para os irmãos entenderem. "Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se delatou sobre os meus inimigos, portanto me alegro na sua salvação." Ana venceu o inimigo dela. Ana venceu a inimiga dela, que no caso era a mulher que sempre olhava para ela e dizia que ela não ia conseguir. Mas ela conseguiu vencer porque ela não desistiu, ela perseverou na oração dela. Aí no versículo 2: "Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de ti, Altíssima, altivezas, nem saís coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança." Tudo Deus pesa numa balança. Tudo que sai de Deus é sabedoria. Então o arco dos fortes foi quebrado, e o que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos
se alugaram por pão, e cestos sararam os famintos. Até a estéril teve 7 filhos. Quando Ana diz aqui a estéril teve 7 filhos, ela estava se referindo a ela. Mas na verdade Ana teve 6 filhos. O 7 ela inclui aqui porque é o número da perfeição. E a que tinha muitos filhos esfraqueceu. Então Ana venceu. Deus, além de ter dado Samuel a Ana como forma que ela pediu, Deus ainda abençoou Ana com mais 5 filhos. Então Deus não deixou Ana perecer. Deus não deixou Ana entristecer mais. Deus ainda abençoou ela mais, porque o propósito de Deus é esse na nossa vida. Nós pedimos o mínimo que foi, Deus dá o muito. Porque Ele não mede esforços para dar o melhor a seu servo. Aí no 6 vem: o Senhor é que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Então Deus tira a vida, Deus quem dá a vida. Não adianta você, se Deus quer, ninguém vai impedir. Então Deus faz descer e subir. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus veio, morreu por nós, levou sobre ele todos os nossos pecados, nossas iniquidades, o peso que era para ser nosso. Jesus veio, levou, e hoje nós estamos aqui tendo o direito de adorar, louvar o nome dele, porque ele já morreu por nós, por isso aqui, para que nós esteja hoje aqui. Jesus já fez isso por nós. E o Senhor empodrece, enriquece, abaixa e também exalta. Então é como diz Deus, tanto Ele exalta como Ele bota lá embaixo novamente. E levantar o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés de seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos, mas as trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles, e o Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Aqui ele já estava se referindo a Jesus. Aqui já dá uma referência para Jesus, que ele exaltará o seu ungido. Porque Samuel vai lá e vai ungir Davi a rei, e Jesus vem da descendência de Davi. E no versículo 11 diz que depois que Ana entregou Samuel, deixa Samuel lá, vai embora. Ela, depois desse canto de louvor, que ela vai lá e adora e louva ao Senhor. A Bíblia diz que eles voltam para casa e saem da presença de Eli. Então, meus irmãos, quando nós nos dedicamos completamente a buscar o nosso objetivo em Deus, Deus faz o melhor, Deus não esquece. Deus pode até não estar em silêncio agora na sua vida, você pode até não estar escutando a voz dele, mas é no silêncio Deus também fala conosco. É no silêncio que Deus faz as maravilhas da nossa vida acontecer. Ana não sabia que ela ser estéril era um propósito que Deus tinha maior. Mas eu acredito que Ana depois percebeu que o propósito de Deus era esse. Era fazer com que ela gerasse Samuel, que foi um dos maiores profetas citados na Bíblia. Então esse era o propósito de Deus. O melhor para Ana estava guardado, mas ela estava impaciente. Mas no momento certo Deus entregou. Então, meus irmãos, nesse momento, faça o seu voto com Deus. Se derrame, se entregue, chore aos pés dele. Mas faça o seu voto com Deus, que eu sei que ele é fiel para cumprir na sua vida.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.